da igreja cristã, e a gente celebra da Páscoa até o dia de Pentecostes, que é uma semana antes da igreja perseguida. Por exemplo, dia 15 de junho, nós teremos o nosso dia da igreja perseguida, né? Um dia especial, a gente sempre convida um missionário. E a semana anterior, esse ano especificamente, cai no dia do pastor. Nós celebramos também o dia de Pentecoste. Então, todo meio de semana, eu vou estar mandando para vocês 7 devocionais, que são os 7 devocionais do mês sobre Pentecoste, tá? Então, estou encaminhando para vocês. E hoje vamos ler, vamos abrir juntos, pessoal. Vamos abrir. Eu quero ler dois trechinhos. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Dia 4 de maio. João 14:15. Eu vou ler esse devocional para vocês e fala: obedecendo-lhe por amor, né? Obedecendo-lhe por amor. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A prova irrefutável do amor que professamos a Cristo é a obediência aos seus mandamentos. Esta fórmula não é complicada nem abstrata. Pelo contrário, o versículo de hoje aponta diretamente para evidência de frutos em nossas vidas e nos impede de enganar a nós mesmos. Uma maneira prática é pedir ao Espírito Santo que nos ajude a olhar dentro dos nossos corações e então seguir o seu conselho perfeito para refinar as áreas onde não estamos obedecendo a Deus e, portanto, não temos a evidência de amá-lo. Que alegria é poder receber conselhos divinos para purificar o nosso amor a Deus por meio da obediência. Anime-se, não estamos sozinhos. Oremos para que Deus nos ajude a buscar o seu rosto e ouvir a sua voz diariamente, para que possamos obedecê-lo em todas as áreas das nossas vidas. Peçamos a Deus que nos dê paixão para obedecê-lo, assim reacender cada dia mais o nosso amor por Ele. Oremos para que a nossa obediência aos seus mandamentos produza eficiências irrefutáveis do nosso amor por Ele, apontando o caminho de santidade para que outros sigam ela também. Senhor Deus maravilhoso, bendito e santo, Deus poderoso, chegamos à tua casa, Senhor, neste domingo, Senhor, para adorá-lo, para buscá-lo, Senhor, para que através da tua presença o teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração, Pai. Nós queremos pedir de maneira especial, Senhor, que a tua presença santa, que o teu poder, que a tua graça se manifeste nas nossas vidas, Senhor, nesse dia, Senhor, rumo ao Pentecoste, Senhor. Encha-nos com teu Espírito, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, bom dia a todos, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos declarar. O inimigo tenta lácios, embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Que eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar.
faz romper das fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Diga o inimigo, tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper das fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de vento. Ouça a voz, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Vamos declarar aquele que acalma. O vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de vento. Ouça a voz de Deus, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Diga aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe. Ele é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de vento. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aplaude o Senhor. Aleluia, Deus é bom o tempo todo. Você pode cumprimentar umas 3 pessoas perto de você e dizer bom dia para ela. Seja bem-vindo a esse culto, em nome de Jesus. Vamos declarar o nome de Jesus nessa manhã aqui. Aleluia. Vamos declarar o nome de Jesus. Ele é bom o tempo todo. Aleluia. É bom nós estarmos aqui. Nós podemos estar em tantos lugares,
mas nós escolhemos estar aqui na presença do nosso Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Diga esse nome, diga Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Ei! Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Vem me incendiar. Diga Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma, sobre toda alma e depressão, ansiedade e medo, saiam agora, saia. Clamo por Jesus. Teu nome é cura, és poderoso, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa. Vem me incendiar, vem me incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias, as trevas. Vem me incendiar, vem me incendiar. Vamos declarar pelas ruas. Diga assim, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas, declare pelas ruas o nome de Jesus, o nome de Jesus. Oh! Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Chega as suas duas mãos bem alto e diga, declare o nome de Jesus. Declare pelas ruas, o nome de Jesus. Oh! Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Declare esse nome. Seu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem me incendiar. Você pode declarar teu nome declare o que o nome dele é. Teu nome é cura, é poderoso, é poderoso.
pode levantar as suas duas mãos como profeta dessa geração. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre toda a escuridão, sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre minha família, eu clamo sangue Jesus. Declare essa canção profética e tome posse dessas palavras. Declarem pelas o santo nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre a minha família, ame o santo nome Jesus. As duas mãos o mais alto que você puder, diga: teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem me incendiar. Teu nome é Jesus, teu nome é cura, teu nome é cura, é poder. Oh, aleluia. Teu nome é vida, destrói toda cadeia sobre nós. Destrói cadeia, dissipa todas as trevas, incendeia a nossa vida. Vem me incendiar com tua presença. O nome de Jesus é um nome poderoso, por isso nós queremos nos render a Ele. Quantos querem se render a esse Deus, a esse dia tão gostoso que é estar na presença de Deus, onde nós somos reavivados, realinhados? Eu costumo dizer que o dia da ceia é um dia de a gente ressignificar o nosso cristianismo. A gente ressignifica o nosso cristianismo e de fato nós entendemos o que estamos ainda fazendo aqui, cumprindo o propósito de Deus. E ainda quando nós cumprimos o propósito dele, nós adoramos e mergulhamos em sua presença. Sabe por que a gente adora Jesus? Porque tudo que você adora, você se torna parecido. Não sei se você conseguiu entender. Por isso que a gente adora o nome de Jesus, a gente clama o nome de Jesus, porque tudo que você adorar, você vai ficar parecido com aquilo que se adora. E nós queremos ser parecido com o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Mestre. Aleluia. Diz assim, ó: tu és tudo. Tu és tudo que eu mais quero. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero
sorriso é vida em mim. Hey! Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés viendo, pois a sua glória queremos ver, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a sua queremos ver, quero ver, tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver, forma com sua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em mim, tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver, poder, tua majestade é real, tua voz ecoa, suas vozes declarem tudo, tudo que eu mais quero é te ver, forma com sua tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés viemos, pois a tua glória quero ver. Queremos te conhecer. Aleluia, glória a Deus. Nesse mesmo espírito de adoração, Senhor, nós vamos orar. E temos alguns pedidos de oração. Vamos orar pelo Miguel, sobrinho da pastora Carmelo. 3 anos, tem enfrentado já uma luta, né? E fez a biópsia, né? E deu um tumor maligno. 3 anos de idade, né? Não entende nada da vida ainda, não sabe nada da vida que está acontecendo, mas pelo que me consta, isso é uma criança que está brincando, pulando, mas os pais estão preocupados, né? Mas nós cremos no Todo-Poderoso, Ele é dono de tudo, é o Criador dos céus, da terra, Ele sabe de cada coisa, é Ele que coloca todos os detalhes da nossa vida nas nossas mãos, Ele coloca talvez algumas circunstâncias que é para a gente se chegar mais perto, e que você possa orar. Temos colocar também a mãe do Clodoaldo, que está internada, tem enfrentado também aí um enfisema pulmonar já há um tempo, e Clodoaldo hoje sempre está aqui na recepção conosco, hoje está com a mãe dele ali, vai ficar ali no hospital, pediu oração, que nós possamos orar. E muitos outros que pediram orações nessa semana, têm enfrentado uma luta, né, de enfermidades, né? O Sérgio está em casa, não está muito bem, de saúde também, vamos estar orando, né? E que o Senhor possa pôr as mãos. Eu não sei como você chegou na casa do Senhor hoje, mas se você quiser vir para o altar, talvez fale assim, não tô doendo, mas eu quero representar alguém. Pode vir, eu vou estar ungindo aqui você, enquanto a pastora Carmela nos conduz em oração. Se você quiser vir para o altar, representar alguém, eu vou estar orando e ungindo a sua vida nesse momento. Amém.
Glória a Deus. Ó Pai querido, amado Senhor Jesus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai. Queremos nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, agradecer pela Tua bondade, Tua fidelidade, que se renova a cada manhã, a Tua misericórdia, Pai, para conosco. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro, presente na hora da angústia. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra diz que os Seus ouvidos estão inclinados para ouvir a nossa oração e nosso clamor nesta manhã, Pai. Senhor, Tu és aquele que pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Mas não podemos chegar a Ti, Pai, sem Te agradecer pelo Teu amor, pelo sangue derramado naquela cruz, por ter nos feito filhos através do Teu sangue, nos reconciliado com o nosso Pai, o nosso Deus poderoso, Pai. Ah, Deus, nós Te louvamos nesta manhã, independente de qualquer situação. Nós declaramos que amamos o Senhor, porque confiamos em Ti e sabemos que, como o Senhor disse na Tua palavra, não é eu que estou dizendo, que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor, venho pedir a Ti que o Senhor nos guarde, como igreja, como povo, debaixo das Tuas asas, no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, nós depositamos todo o nosso anseio, toda a nossa tristeza, todas as nossas dúvidas, emoções, ó Deus, a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nossos parentes amados, que muitos estão aqui orando, Senhor, orando e clamando, cada um com a sua necessidade. Pai, nós entregamos e depositamos aos pés da Tua cruz, aonde nós encontramos a cura, onde nós encontramos a salvação, onde nós encontramos a libertação, meu Deus. A resposta é a Tua cruz, aquele que levou sobre si todas as nossas dores, doenças e enfermidades, e pelas Suas pisaduras fomos sarados, curados, e por isso podemos declarar vida, Pai, para aqueles que estão enfermos. Eu declaro vida na vida do Miguel, na vida do Mateus, na vida do Enzo. São crianças, Pai, que estão enfermas, meu Pai. Em nome de Jesus, eu declaro vida sobre a mãe da Karina, Pai, sobre o Cezinha que está ali gripado, a Jéssica, Senhor, o Gabriel. Pai, eu declaro vida, Senhor. Vida pela mãe do Clodoaldo, Senhor, porque o Senhor levou sobre si, e nós podemos entregar nas Tuas mãos cada doença, cada enfermidade, todo medo, toda ansiedade, toda depressão, Pai, tudo aquilo que não representa a Ti, nós entregamos aos pés da Tua cruz, para que o Senhor venha com Teu poder, Pai. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada oração, cada pedido que está aqui, Senhor, orando, clamando. Deus, nós não temos resposta, mas o Senhor é a resposta. O Senhor é que diz: a última palavra é minha, a última palavra é do Senhor, meu Pai. Nós entregamos, pedimos a Tua ajuda, a Tua misericórdia, pedimos o Teu perdão também, Pai, se falhamos, se erramos. Pai, vem com a Tua luz, Jesus Cristo, a luz de Cristo que dissipa todas as trevas, que se levanta contra a Tua igreja, contra o Teu povo, contra a família. Clamamos pelos casamentos, clamamos, ó Deus, pelos nossos filhos, netos, clamamos, ó Deus, a Tua presença, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós não somos nada sem Ti, só o Senhor que pode entrar no coração. Ó, esquadrinha cada coração neste lugar, Deus, se há algum caminho mau, Senhor, tira de nós, Pai, limpa o nosso coração, fortalece a nossa alma, fortalece a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Quero pedir o consolo do Teu Espírito Santo para aqueles que estão enlutados, ó Deus. Pedimos, ó Deus, pela vida do pastor Wagner Oliveira, Pai, que perdeu a sua filha agora nesse final de semana, no sábado, de sexta para sábado, Deus, nessa madrugada, onde perdeu a sua filha que estava grávida, Deus, consola o marido, Senhor, que também estava no carro, está
passou por cirurgia, essa família, Pai, que o Senhor venha abraçar, meu Deus, em nome de Jesus, a minha família que perdi, a minha irmã, que o Senhor continue, Pai, nos abraçando, Deus, porque não é fácil, Deus, separar daqueles que nós amamos, mas nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, nós confiamos em Ti, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não temos resposta, mas o Senhor sabe todas as coisas, ó Deus. O Senhor sabe o que é melhor, a hora certa, o tempo certo. Deus, ajuda-nos a descansar em Ti. Ajuda somente a olhar para o monte de onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, meu Deus. O nosso socorro vem do Senhor. Pai, Pai, Abba, Paizinho querido, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as nossas batalhas. Dai-nos força e graça, Deus, para permanecer independente das circunstâncias. Nós queremos, Pai, permanecer em Ti. Traz a Tua paz, traz a Tua presença, traz o Teu amor, traz o perdão, traz restauração, traz, Senhor, quebrantamento, Pai, traz arrependimento sobre nós, endireita os nossos caminhos, Pai, não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir em alvo, Deus, até que o Senhor venha buscar a Tua igreja, até que o Senhor venha buscar, Senhor, e nos chamar. Nós Te louvamos e declaramos o nosso amor, independente, Senhor, porque o Senhor é Pai. O Senhor tem 3 respostas, Pai: sim, espera e não. Seja qual delas, Senhor, nós vamos estar recebendo, porque confiamos em Ti, Pai. Muito obrigada, Deus, nesta manhã, que a Tua palavra venha alimentar o nosso coração. Abre o coração, Senhor, abre a nossa mente, cobre com Teu sangue, Pai, para que a Tua palavra penetre e transforme a nossa vida, mude o nosso caráter, mude a nossa personalidade, conforme o Teu querer, Pai. Nós precisamos desse maná, nós precisamos, Deus, que essa palavra penetre, como o Senhor falou ali para aquela samaritana, Pai, ali no poço, Deus, e diz que se nós bebêssemos dessa água, nós jamais não teríamos sede. Pai, ara o nosso coração, tira essa terra seca, que muitas vezes, Deus, precisa da Tua água, do Teu Espírito Santo, Pai. Nós clamamos e rogamos, entregamos tudo nas Tuas mãos e bendizemos o Teu nome nesta manhã. Tu és santo, santo, santo. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Tu és o nosso Rei dos Reis, Senhor e Salvador. Louvado seja o Teu nome, Pai. E quando sentarmos à Tua mesa para ceiar, para comer este pão, tomar este vinho, Pai, que haja também, Pai, o mover do Teu Espírito em nós. Pois em memória de Ti, estamos hoje aqui na casa do Senhor, para comemorar, Deus, como memorial do Teu sacrifício por nós. Que nós nunca esqueçamos, ó Deus, do Teu amor, que o preço que o Senhor pagou. Nós não somos merecedores, Pai. Muitas vezes fazemos coisas e não entendemos a importância da salvação, a importância desse sangue derramado, a importância da Tua graça sobre a nossa vida, Pai. A Tua graça não é barata, a Tua graça custou a cruz, um sangue, um sacrifício, uma renúncia, uma entrega, Senhor. Que assim a nossa vida seja para Te louvar, para glorificar o Teu nome, Pai. Que nós possamos fazer como Jesus, seguir Jesus, o nosso mestre, renunciar, pagar um preço, em nome de Jesus, pelo Teu amor. Muito obrigada, Pai, nesta manhã nós Te amamos, eu Te amo, Senhor, eu preciso de Ti, nós precisamos de Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Karina, pedir para você já ficar aqui, nós vamos orar. Você já há um tempo já está fazendo outro aniversário, né? Quase, mas a Karina, uma bênção na nossa vida, tem enfrentado uma luta aí, né? Ela reveza com as irmãs para dormir com a mãe, então quase não consegue vir na igreja, mas nós continuamos em oração, né? Continuamos buscando, e
hoje nós queremos entregar uma lembrança e orar por você. Nós vamos orar aqui, abençoando a sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai. Diante da tua presença, nós queremos apresentar a vida da Karina, Pai, que completou mais um ano de vida, Pai, e nós queremos que o Senhor ponha em tuas mãos sobre a vida dela, meu Pai. Dê graça, dê paz ao coração em todo tempo, sabedoria, tanto na sua casa, com o seu esposo, Alex, com o seu filho Brian, Pai, como a sua família ali, com seus pais, Pai, nesse tempo, enfrentando essa luta, Pai, mas a tua palavra diz que um choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Pai. E eu creio, Deus, na palavra do Senhor, Pai, que talvez tenham sido dias de noite que parece que não tem fim, mas vai chegar o fim, Deus, vai chegar o dia, vai chegar amanhã, e a alegria virá sobre a vida dela, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor continua enchendo com o teu Espírito Santo em todo o tempo, no nome de Jesus, e abençoando em tudo aquilo que ela for fazer, meu Pai, nos seus sonhos, nos seus projetos, que a resposta do Senhor venha para a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Tenho alguns avisos para dar para os irmãos, né? Pode colocar desse mês primeiro aí, Mateus, essa imagem desse mês aqui, né? Estamos com uma programação especial. Todos os domingos desse mês, deve dizer para o grupo de casais que nós não teremos a tarde dos casais, né? A última que nós tivemos foi uma benção com o pastor Brian, e nós vamos ter todos os domingos desse mês como o mês da família, né? Lembrando vocês, irmãos, nós estamos com um devocional para cada dia, acho que é quarta-feira, eu vou estar sempre mandando os devocionais da semana, né? Você pode ir lá pegar, e também na nossa página no Instagram tem os devocionais da semana, e eu vou colocar lá, né, sempre uma publicação. São 7 dias rumo a Pentecostes. Então, a Igreja da América do Sul, né, prepara esses devocionais para nós já em português, para que a gente tenha e leia semanalmente, tá? Então, também além desse tempo de devocional, porque a gente vai ter lá no dia 8 de junho, nosso culto de Pentecoste, o dia do pastor, e no dia 15, uma semana depois, o nosso dia da igreja perseguida, tá? Então, nesse período, então, que a gente separa, nesse mês nós vamos ter aí o mês da família. Já hoje, né, estamos aí com o pastor Fábio, né, um tempo especial. No próximo domingo, nós temos aí um amigo, é o pastor Bisnaga, quem já é mais antigo aí, e frequentou as reuniões da Assembleia de Deus de Jovens. Ele foi por muito tempo pastor de jovens da Assembleia de Deus, aqui de Campinas, e ele vai estar vindo aqui nesse Dia das Mães, né, trazendo uma palavra especial para a família e para as mamães, tá? A agenda dele é difícil, agora mesmo ele está em Atlanta, né, nos Estados Unidos, e é um amigo que vai estar aí ministrando. Então, traga convidado, traga a mamãe, hein? Traga a mamãe nesse dia, domingo que vem, e se tem alguém também que é mãe e não está com a família perto, traz para a igreja, né, no domingo, para vir aqui receber uma lembrança, uma oração e um tempo especial. Dia 18, nós vamos ter o pastor Leandro. O pastor Leandro é um amigo, ele é pastor lá no Jardim América, e ele vai estar aqui junto com a família, ministrando também, aí cantando louvores, e trazendo uma palavra especial. E no último domingo do mês, no dia 25, vai estar o pastor Mauro. Pastor Mauro, né, com quem a gente faz aí os casais que vão no congresso de casais, na igreja lá do Parque Industrial, e ele vai estar ministrando, tá? Então, alguns amigos aí ministrando. Então, todo domingo tempo especial. Não tem motivo para você não trazer um convidado. Não tem motivo para você não convidar alguém, vir e ter um tempo especial nesse mês da família, tá? Outra programação que aconteceu aí, eu e o pastor Lázaro fomos no Congresso Nacional de Missões, né? Olha aí, tive a oportunidade de ministrar a ceia lá no Congresso Nacional,
e foi um tempo especial. O pastor Lázaro já foi nesses congressos, eu fui mais em congressos regionais de missões, mas nesse congresso nacional aí de missões, eu acho que eu fui em um só, esse aqui é o segundo que eu vou, né? E eu fui representando o distrito aqui na última Assembleia Geral lá nos Estados Unidos. Então, né, tinha gente de diversos estados, teve um aí que dirigiu 32 horas para estar conosco nesse congresso. E tinha gente do Amapá, tinha gente de Rondônia, tinha gente de Mossoró, tinha gente do sul do país também, do Rio Grande do Sul. Então foram pessoas de diversos estados aí, nazarenos, né? Foi o maior congresso que nós tivemos de missões nacional, foram 290 pessoas, tá? E o próximo ano que vem vai ser aqui na região, né? Ou Valinhos, Campinas, ou Guarulhos, ou São Paulo, vai ser por aqui por perto, né? Então você pode participar também. É um congresso aberto a todos os nazarenos do Brasil, tá? Mas principalmente para quem está envolvido em missões, né, no trabalho missionário. Outra coisa que nós temos orado aí por uma viagem missionária, que há um tempo atrás fui convidado para participar, e também aí o William e a Camila vão também, da BSA, né, de grupos de atletas de Cristo. Aí então nós vamos no final aí de junho e julho, então peço que vocês estejam já orando e participando, e nós vamos como igreja, representando nossa igreja e participando desse tempo aí de missões, né, no sul ali da Espanha, e Marrocos e Egito, tá? São trabalhos já missionários que tem nesses locais, com grupos de muçulmanos, com grupos também não cristãos, e a gente dá clínica de futebol, evangelismo e participa junto nesse processo, tá? Então peço que vocês também já estejam orando e participando. E nós vamos aí daqui até lá, vamos também tirar ofertas aí para missões, para poder levar e participar também nessa viagem missionária, tá? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor, depois o Alex vai chegar. Amados, lembre-se sempre, né, nas suas ofertas aí, separar ofertas para missões com paixão, as suas ofertas. Nós tivemos aí 2 meses apertados, né, com essa questão, até para a gente continuar atendendo com as cestas. Hoje são 22 cestas que nós estamos entregando todos os meses, e também os missionários, né? Teve um mês que nós ficamos muito apertados para conseguir. Hoje nós enviamos ofertas para 18 missionários. Você pode aqui atrás, ó, eu coloquei já esse mês, a gente conseguiu fazer. Tem o quadro aqui da liderança da igreja, e o quadro aqui atrás aqui da bateria, ele é os missionários. Você pode depois tirar uma foto, você pode vir sempre quando vier na igreja orar por eles. São os missionários que nós já apoiamos, né? E também os 18 missionários que nós apoiamos hoje, né? Todos os meses a gente envia, e eu envio o comprovante da nossa oferta para esses missionários. Para nós, às vezes, é um custo alto, né? São quase R$3.000 que nós enviamos todos os meses para missionários, mas é o nosso compromisso com missões, é o nosso compromisso de apoiar, né? Então sempre separamos dentro das nossas ofertas aí mensais, uma oferta para o missionário, uma oferta para a compaixão, né? Além das ofertas da igreja, para que a gente consiga continuar apoiando e abençoando a vida de cada missionário, tá? Faz parte, aquilo que eu mando. Eu não tenho mandado muito, porque às vezes tem muita notícia, mas todos os sábados, por exemplo, o Ilquias manda o trabalho dele nos hospitais. A missionária da Bolívia, né? Ela está precisando voltar para o Brasil para conseguir a pensão do marido, né? Porque o marido, ele morou por um tempo aqui, ele tem uma pensão aqui, só que ela não consegue vir para acessar os documentos para ter essa pensão, né? Que ela é viúva já, ele morreu no período da pandemia, né? O Juan Ariel. Então é um caso, né? A nossa oferta ajuda ela, né, todos os meses também com os recursos que ela precisa, tá? E outros mais, tá? Como nós aí temos as notícias. Graças a Deus, a última notícia missionária que eu recebi a semana foi do pastor Geraldo. Graças a Deus ele está bem. Agora está aguardando mais alguns exames que tem, mas ele já está em casa, recuperado, né, já servindo
né? Mandou até uma foto lá no escritório. Então, glória a Deus por isso. Vamos louvar e depois o Alex vai chegar para nós adorarmos o Senhor com os dízimos e oferta. As ofertas missionárias você pode sempre colocar aí nos envelopes, eu tenho deixado aí para vocês, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, um homem judeu, viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Não esperou a fonte da vida que me encontrou. O Messias, o meu Salvador. Aleluia. Diga: junto ao poço. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Peça isso. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Vem, quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Diga: quero beber. Quero beber teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Oh, eu quero beber da tua fonte de águas. Fonte de águas vivas. Eu quero beber. Diga: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero
voz declare: tu és, tu és quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. Tu és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Mais uma vez diga: tu és, tu és. A fonte da vida que me encontrou. O dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Paz, irmãos, bom dia. Muito bom estar na casa do Senhor, amém? Seguindo os anúncios do mês da família, eu quero falar um pouquinho com os nossos pais queridos, as nossas crianças maravilhosas. Nós estamos preparando um momento especial para esse mês, que vai envolver oração. E aí eu queria aqui fazer uma chamada para os pais. Então, eu não sei qual é a primeira família. Então, é com Deus, porque vai ser por sorteio, mas Deus que vai... E vai sair uma família lá sorteada lá em cima. Então, nós vamos trabalhar com as crianças esse mês o hábito da oração e de orar por outra família. Então, a cada domingo, nós preparamos uma caixinha de oração. A cada domingo, uma criança vai ser sorteada para levar a caixinha para casa. E é aqui que nós estamos pegando vocês, porque se você levar a caixinha para casa hoje... Você tem que voltar domingo que vem. Porque senão a família que vai ser sorteada para receber oração vai ficar sem caixinha de oração. Então, irmão, se comprometa com o povo de Deus. Então vai a caixinha. E aí nós precisamos, mais do que você voltar no domingo que vem, que você ore com seus filhos, né? Orem com eles durante a semana, pela família de vocês e também por essa família que vocês vão levar, para que eles possam interceder pelos amiguinhos, pelos pais. Então, queria contar aí com a participação de todos, né? E que vocês possam participar com seus filhos. A oração move montanhas. E se a gente não ensinar nossos filhos desde pequeno, para nós somos adultos, não é um hábito fácil, não é verdade? Se você ajoelha, você começa a orar e ora, e fala: nossa, hoje eu arrasei. A hora que você olha, deu 10 minutos, né? Então, convocamos a igreja, os pais, as famílias, para participarem conosco nisso. Amém? Vamos chamar o Alex para a hora do ofertório. Paz do Senhor, amada igreja. Segundo Coríntios 9, versículo 7. Quando achar, diz um amém bem forte aí, tá? Opa, tem um amém de novo aí, irmão. Amém, aí, ó, que benção. É assim, ó. Todos acharam, meus irmãos? Amém. O pastor já disse aqui, né, meus irmãos? Tem que fechar a caixinha aí. O pastor já disse aqui, é de suma importância, meus irmãos, nós participarmos disso, sabe? É importante. A igreja tem um dever, mas nós temos um dever também. A igreja do Senhor. Amém? E esse ato de ofertório, meus irmãos, é uma parcela daquilo que nós podemos oferecer ao Senhor. Aqui esse trecho está falando de semeadura, né? Não gosto de usar o termo semear dinheiro para colher dinheiro. Mas nós temos que semear na terra do Senhor. O fruto quem vai dar é Ele. Mas se nós não estivermos semeando nada, não vamos colher nada. Não tem como semear laranja e colher abacate. Vai colher laranja, você semear laranja. Então vamos aprender a semear, meus irmãos. Eu não sei o que nós temos semeado no meio do caminho,
Mas uma coisa é certa, não se preocupe com a colheita. Ela não está em nossas mãos. Assim como o milagre também não está. A pior coisa que nós temos é depender de um milagre. Porque o natural nós conseguimos fazer. Mas o milagre não. Esse provém de Deus. E a única arma que nós temos, e a mais poderosa, é a oração. E nós achamos que ela é o último recurso, quando ela é o primeiro recurso de tudo em nossas vidas. E a palavra do Senhor diz assim nessa manhã: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao quem dá com alegria. Dê tudo com alegria nessa manhã. E eu não estou falando apenas de dinheiro. Quando nós acordamos de manhã, dá tudo ao Senhor, meus irmãos. Isso aqui é uma parcela pequena daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Então não se apega nesse trem chamado dinheiro. Não deixe ele tomar conta da sua vida, dos seus pensamentos, da sua preocupação. E aqui fala um que é 100% dependente da provisão do Senhor. A minha situação hoje é 100% dependente da provisão do Senhor. E você acha que eu estou preocupado? Nem um pouco. A água nunca deixou de ser jorrada, meus irmãos. O rio continua fluindo. Eu não vou me apegar nessas coisas. Mas o natural eu preciso fazer. Eu preciso levantar de manhã disposto a trabalhar e correr atrás. Isso é minha parcela. Agora, quem vai direcionar é o Senhor. Então esteja pronto, meus irmãos. Há tempo e fora do tempo. É o que Ele nos pede. Amém? Então, contribua com alegria. Tenha fé nessa manhã, meus irmãos. Você que está em casa aí também, pegue sua oferta e Senhor, eu quero dizimar 10 vezes mais que isso. 30 vezes mais. Eu quero abençoar uma pessoa que vai nessa viagem missionária. Sabe? Tem ousadia, meus irmãos. Sabe? Deus não chamou para ficar só em volta da mesa, não. É para sentar aqui, ó. Amém? Então pegue sua oferta, vamos orar junto com muita alegria nessa manhã. Senhor, graças te damos e te louvamos, Pai, por este tempo. Agradecemos por tudo que o Senhor já fez aqui, Pai. Agradecemos pelo louvor, pela adoração, Pai. E neste momento, Pai, nós vamos devolver aquilo que o Senhor já nos deu, Senhor. Que o Senhor possa receber com alegria, com aroma suave na sala do trono, Pai, nossos dízimos e nossas ofertas, Pai. Que ela seja para investimento na Tua obra, Pai. Que continue a ajudar aqueles necessitados, Pai. Que a igreja continue a sustentar, Pai, os seus compromissos, Pai. A zelar pelos compromissos da sua casa, Pai. Honrar, Pai, com os devedores, Senhor. Honrar com o aluguel, Pai, com água, luz, internet, Senhor. Com as pessoas que necessitam do alimento na mesa, Pai. Que nós possamos continuar honrando com as cestas básicas, Senhor. Que nós possamos ser um doador de cesta básica na Tua casa também, Senhor. Pedindo que o Senhor continue nos ajudando, Pai. A continuar mandando recursos, Senhor, Pai. O físico, a oração, Pai, para os nossos irmãos que estão no campo missionário. E reconhecer o ID em suas vidas, Senhor. Nós pedimos também, Pai, que aquele que porventura nessa manhã não pode ofertar na sua casa, que o coração não fique entristecido, Senhor, mas que o Senhor venha gerar o recurso, uma porta de emprego, Pai, que o Senhor venha gerar uma promoção para aquele que almeja uma promoção, Senhor, e que o Senhor, Pai, se revele, Pai, em meio a essa turbulência financeira, turbulência física e sentimental, Senhor. Nós apresentamos tudo diante de Ti nessa manhã e reconhecemos que o Senhor é tudo que nós temos, Pai. Graças te damos e te louvamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção. O sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Diga a Ti, eu vou clamar. A Ti eu vou clamar.
faz a direção, só a minha. Tudo pode passar, mas o seu amor, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, te encontro, meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Declare e cante, diga o nome dele, Jesus, Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Diga assim: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Jesus, diga: eis-me aqui, eis-me aqui. Oi, amado, dá uma salva de palmas para Jesus. Fala: obrigado, Senhor, por estarmos aqui na sua casa, adorarmos o teu nome, bendizermos a tua presença. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Deus, pela tua presença santa no nosso meio. Ó Deus maravilhoso. Vamos ficar em pé, vamos ler um trecho da palavra de Deus. A gente já lê, você já senta e Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus, poderosamente. Nós estamos aí, como eu falei, né, trazendo mensagem. Pastor Rogério já pregou nessa quarta-feira que a gente tem os nossos cultos online sobre, né, o batismo com o Espírito Santo. Semana que vem, os cultos que a gente grava de quarta-feira, a gente tem falado sobre isso e sempre pregando, né, nesse tema. E queremos nesse ano sempre estar pregando os temas preparados. E esse aqui é rumo ao Pentecoste. Então eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 2. Nós temos trabalhado isso também na escola dominical.
agora a lição 3 da escola dominical já fala sobre a ação do Espírito Santo na vida de Paulo e Pedro. Mas nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu quero falar sobre isso hoje. Né? É Atos capítulo 2, começar com o capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora o capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois quê? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos temos ouvido nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus, e todos se maravilhavam. Estavam surpresos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? E outros zombavam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, como fogo, vapor de fumaça, sangue. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de acontecer o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, glória a Deus. Senhor maravilhoso, estamos na tua casa neste domingo, Senhor. Domingo, Senhor, dia do Senhor. E queremos aqui, ó Pai, pedir que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Uma palavra já tão pregada, uma palavra, Senhor, que fala ao nosso coração. Pedimos que o Senhor, de maneira especial e poderosa, possa falar ao nosso coração, Senhor, trazendo o teu Espírito e nos ajudando, Senhor, naquilo que nós precisamos para entender cada dia mais a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. É interessante
né, essa palavra de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos dela entender nesse trecho, né, o que fala para nós, né, e para cada um de nós, o Espírito Santo sobre alguém. É algo importante para nós entendermos dentro daquilo que Jesus traz da tua palavra. E nesse processo, vós sereis batizados com o Espírito Santo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo sobre a sua vida. O que é receber a virtude? Receber esse poder, essa obra do Espírito Santo, transformando, né, a nossa vida e trabalhando dentro de nós. Dentro de nós. Muitas vezes, né, a gente espera algo externo, mas a ação do Espírito Santo é dentro da nossa vida. A transformação, ela acontece, né, no nosso interior. E nós vivenciamos o fruto do Espírito. Deus transformando o nosso coração. Deus estava falando das grandezas de Deus para que aquelas vidas possam se convencer do pecado. Para que aquelas vidas possam se convencer do juízo. Para que aquelas vidas possam se convencer de que elas precisavam ser salvas. E é interessante nesse processo, né, convencer do pecado. O pecado, né, tá no singular, e isso, né, permite afirmar que o Espírito Santo convence o mundo de um pecado particular, a incredulidade, que condena o pecador. Não crer. Porque a salvação, ela vem de crer ou não crer no Filho de Deus. E às vezes um dos grandes pecados que a gente não olha é a incredulidade. Tem muita gente que parece viver uma vida normal, mas é incrédula. Ela não crê no poder do Espírito. Ela não crê na salvação. Ela não busca Deus. Uma das coisas que nós estávamos falando hoje na escola dominical é que tem muitas pessoas que vão viver a sua vida longe de Deus, não querendo Deus, não buscando uma salvação. E quando vão perceber, já estão nessa terra ardendo no fogo. Sabe aquelas pessoas que morrem já quase queimando? Porque a incredulidade é um pecado, né? Porque a nossa salvação vem daquilo que a gente crê. Eu creio ou não creio no Filho de Deus? E essa é a salvação. Crer naquele que Deus enviou. E eu preciso. Ele nos convence do pecado e nos convencerá da justiça, né? Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Jesus Cristo, o justo. A justiça de Deus, ela é revelada em Jesus. Isso está claro ali no livro de Romanos. A justiça de Deus, ela é revelada em Jesus. Nesse tempo, eu não só assisti, eu gosto de assistir os filmes cristãos na época da Páscoa, assisti 2 vezes a Paixão de Cristo, e não só isso também, assisti com os meus alunos, esse ano deu tempo de assistir com eles o filme do Lutero, que é de Romanos capítulo 1, uma boa parte. O justo viverá pela fé, né? Que é um trecho de Abacuque, que Paulo reproduz em Romanos. Que o justo viverá pela fé. Então, a justiça de Deus, ela se revela em Cristo. A obra do Cordeiro Imaculado na cruz foi absolutamente justa. Absolutamente justa. Alguém precisava morrer por nós. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. O derramar do sangue de Cristo perdoou os nossos pecados. E ele era o Cordeiro Santo Imaculado, que morreu
por nós. O Espírito Santo é quem convence o mundo de que Deus há de julgar com justiça os segredos do homem, mediante a Jesus Cristo. Romanos 2,16. É que Deus há de julgar com justiça através de Jesus. Não é a minha justiça. Às vezes a minha e a sua justiça já condenaria e mataria alguém. Às vezes a minha e a sua justiça não perdoaria uma pessoa. Mas a justiça de Deus é capaz de alcançar o pecador. A justiça de Deus é capaz de alcançar o adúltero. A justiça de Deus é capaz de alcançar o mentiroso. A justiça de Deus é capaz de alcançar o assassino. A justiça de Deus é capaz de alcançar o que engana, o que mente. A justiça de Deus é capaz de alcançar aquele que distorce. A justiça de Deus é capaz de alcançar o ladrão. E a justiça de Deus é capaz de alcançar também o incrédulo. A justiça de Deus é capaz. Em Cristo Jesus, alguém pode ser transformado. E o que ele está falando aqui? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Sobre vós, é sobre a nossa vida. Sobre nós, né? O Espírito Santo posto dentro de nós. Ezequiel 36, 27, se você puder abrir aí. Ezequiel 36, 27. Olha o que fala lá. (36, 27) E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E porei dentro de vós os meus estatutos. Ou porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Né? Então é interessante quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 3,16, né, ele fala que nós seríamos transformados sobre o senhorio de Cristo, né? E a nossa vida seria um santuário de Deus, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habitaria neles, ou o Espírito Santo habitaria em nós. Na hora que Deus te leva para um lugar, Ele também está levando o seu Espírito. Na hora que Deus está entrando em uma casa, através da sua vida, Ele está entrando com o seu Espírito. Às vezes aquela simples oração que nós fazemos, que o Senhor deixe a sua paz neste lugar. Que o Senhor deixe o seu Espírito. Através da sua vida, Deus pode usar, né, o Espírito Santo dEle para curar alguém. O Espírito Santo dEle para transformar alguém. O Espírito Santo dEle para salvar alguém. O Espírito Santo dEle. Então, é importante nós sabermos isso. Não é buscar estar em um lugar. Eu posso, desejo, gosto, quero chegar um dia a visitar Jerusalém, mas Deus também quer usar as nossas vidas para que através de nós Ele chegue em alguns lugares. Através de nós o Espírito Santo possa entrar numa casa, o Espírito Santo possa entrar numa escola, o Espírito Santo possa entrar numa vida, o Espírito Santo possa entrar num leito de hospital, o Espírito Santo possa entrar em algum lugar que você frequenta, que você está, que você vive. O Espírito Santo em nós. Paulo falou que você seria o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Através das nossas vidas, através do nosso testemunho, através das nossas vidas podem ser salvas. Vidas podem ser transformadas, né? E é importante isso. O Espírito Santo também na igreja. O Espírito Santo também pode dirigir a igreja. Igrejas sendo avivadas, igrejas sendo transformadas, igrejas sendo restauradas, né? Igrejas voltando a
a pregar, igrejas voltando a renascer, igrejas nascendo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem encoraja, né? Um evangelismo. O Espírito Santo é quem dá força para sair para pregar. E às vezes a gente nem acha que vai acontecer alguma coisa, e acontece. E Deus faz, e Deus age, e nasce uma igreja, né? Em lugares inóspitos, em lugares de difíceis acessos, sabe? É interessante isso. O pastor Antônio Marcos falou, há uns meses atrás, ele falou, pastor Edmur, você não imagina, eu fui visitar uma aldeia indígena, lá no Amazonas. E cara, o cacique não esquece de você. O dia que você foi lá, né, e você falou, pastor Manuel, que você não ia tomar só um suco, e que nós íamos fazer um culto, e que Deus ia agir. O filho do cacique se converteu. Hoje ele é o cacique da tribo, né? No meio do Amazonas. No meio do Amazonas. E é um lugar de livre acesso hoje para todas as viagens missionárias que eles fazem ali no Rio Negro. Lugar que não podia nem entrar. Só era autorizado pela FUNAI. Hoje ele dá livre acesso para o barco Nazareno Esperança. Esse barco pode parar aqui. Tem algumas comunidades indígenas, é só a FUNAI que libera, né? E eu falei, pastor Manuel, vamos parar aqui só para tomar um suco, né? E convidou para conhecer sua família e falou para ficar para a gente fazer um culto. E aquela aldeia foi transformada. E uma aldeia de acesso. Não era qualquer aldeia. Já naquela época, eu acho que 2014 ou 2016, 2013, ela já tinha 2 escolas, uma do Bradesco e uma da Samsung, com satélite, né? Que tinha acesso à internet. Era uma das poucas comunidades. Nem comunidade ribeirinha tinha acesso à internet lá. Essa comunidade já tinha. Sabe, são coisas simples, que é o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo agindo em nós. Ele dirige um evangelismo, ele encoraja em horas difíceis. Olha aqui Atos 4:31. Olha um trechinho aqui só para saber. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós queremos falar de Jesus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós queremos falar de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós queremos levar o nome do Senhor para que ele seja conhecido. Não queremos se esconder, sabe? Queremos anunciar. Anunciar por palavras, anunciar por vida, anunciar por testemunho, anunciar nas nossas redes sociais. Ele concede dons, né? 1 Coríntios 12, cheio de dons que o Espírito Santo concede. Hoje de manhã eu estava lendo lá na escola dominical um papel que fica na parede lá, que os próprios juniores colocaram, os dons do Espírito, né? Os dons ali. E é interessante, Deus concede, ele dá força, ele revela, ele dá alegria, ele transforma. Uma ali em 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18. Mas todos vós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Uma vez eu fiz um acampamento desse, né? Como por espelho, né? Transformados de glória em glória, de glória em glória, sabe? Transformados pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito. E é importante, é Ele quem cuida da noiva do Senhor. E é Ele quem prepara a nossa vida. Ele, o Espírito Santo. Precisamos nos encher desse Espírito.
E é importante nós lembrarmos, né, que aqui, ó, no capítulo 2, verso 1, fala: chegado o dia do Pentecoste. Era um festival judaico. Era um festival judaico. Também conhecida como a festa das semanas, ou o dia dos primeiros frutos. Uma celebração da colheita. Deus também pode trabalhar na nossa vida através de uma celebração, estabelecendo marcos. E como que é importante a gente ver, às vezes a gente não repara isso. Mas quantas vezes o povo judeu, ele não estabelece marcos da sua vida, daquilo que Deus fez? Quantas vezes nós não podemos também isso estabelecer na nossa vida? Isso foi um marco para mim. Uma vitória que Deus deu na vida do meu filho, uma vitória que Deus deu na vida da minha filha, uma vitória que Deus deu na vida do nosso casamento, uma vitória que Deus deu na nossa família. São marcos para a nossa história, que podem servir de referenciais e podem servir de força, e eles celebram isso. Às vezes nós queremos, celebra uma vez, celebra outra, mas você vai celebrar de novo, você vai falar de novo isso. Isso é um marco para nós. Isso é um marco para a nossa vida. Isso é um marco para a história da nossa igreja. Isso é um marco do cristianismo. Quando nós celebramos as semanas passadas da Páscoa, é um marco do cristianismo. Quando nós estamos agora em um tempo de consagração, um tempo de leitura da palavra, um tempo de buscar mais o encher do Espírito Santo, é algo do cristianismo, é algo que transforma, é o Pentecoste. E Deus pode fazer de novo. Deus pode fazer na nossa vida. Deus pode fazer na nossa casa. Deus pode fazer na nossa história. Deus pode aquecer. Às vezes faz quanto tempo que Deus não aquece? Não te faz. Sabe? Como nós falamos, ir para missões, fazer missões dá gasto. Mas às vezes são algo que renovam a nossa fé. São algo que ajudam um missionário. E está indo onde a gente não vai. Pô, a gente tem dificuldade para ir numa cidade aqui perto, fazer missões. Tem gente que largou tudo, foi morar lá, na Hungria, foi morar lá, na Turquia, foi morar. Pastor Geraldo, que eu falei aqui, pô, 70 anos, precisa fazer mais. Há 10 anos atrás ele estava feliz porque ele tinha comprado a sua primeira casa própria aqui em Campinas. Serviu por mais de 30 anos aqui a igreja. Não tinha uma casa própria. Há uns aninhos atrás, 2, 3 anos, ele falou: eu vou vender minha casa. Eu vou mudar tudo para a Europa. Bom, meu filho está lá nos Estados Unidos servindo. Minha filha está lá em Portugal. E eu vou servir na Grécia e na Itália. Sabe, foi a vitória de 10 anos. Mas a vitória de 10 anos agora. E ele tendo. Pô, mas a igreja não vai dar todas as condições? Nem sempre a igreja vai dar todas as condições. Ele vai usar o recurso da casa própria para servir a Deus lá na Europa. É muito mais caro viver lá. E hoje em dia, a igreja só paga 50% do custo de um missionário. Não tem condições mais. Não é só para você que as coisas aumentaram. No mundo as coisas aumentaram. Muitos dos pastores que eram tempo integral hoje trabalham. Estava falando para o pastor Rogério, o pastor Lado também. Quando há mais de 20 anos atrás eu comecei, grande parte dos pastores, a gente fazia reunião de manhã, porque quase grande parte dos pastores eram tempo integral. Hoje, grande parte dos pastores trabalham em outro lugar também, porque o custo de vida, por exemplo, uma cidade como Campinas, o custo de vida aumentou muito. E é difícil. Às vezes só trabalhar na igreja onera bastante a igreja. Né? E é necessário. E muitos dos missionários que moram fora também trabalham, além das ofertas que eles recebem, também trabalham. Servindo um período em outra coisa. Trabalhando.
o genro dele, que é pastor lá em Portugal, a igreja está crescendo. Mas já faz mais de 6 anos ele trabalha de pintor e de jardineiro. Assumiu uma igreja com 20 pessoas, hoje tem perto de 80. Mas mesmo assim ele precisa. Sabe? Trabalhando, servindo. Mesmo a igreja dando um salário, mas ele precisa de mais ali para sustentar e viver de um custo mais alto. Mas colocando diante do Senhor isso, colocando diante do Senhor o que precisa e o que é necessário para que Deus possa agir, para que Deus possa operar, para que Deus possa cumprir, né? Às vezes algumas das nossas viagens que a gente faz, grande parte, a gente também levanta o recurso, e além do que o que não dá ainda vai, e a gente paga para ir, né? Quantas viagens, e a gente às vezes paga para alguém também, né? Não como igreja, mas como pessoa, para que pessoas possam também ser abençoadas e cheias do Espírito Santo. Paulo foi um desses que, ao fazer as suas viagens missionárias, Deus foi enchendo ele cada dia mais, né? Cada dia mais. O que significa esse batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder concedido ao pastor, não somente, ao missionário, não somente, mas ele é concedido a todo cristão que buscar. Todo cristão que buscar. Olha o que ele fala aqui, ó. De repente veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. Você percebeu? Ninguém lá estava pulando. Ninguém lá estava, né, ali girando. Ninguém estava gritando. Deus age da forma que Ele quer. Pode num culto de oração, todo mundo ali buscando, clamando alto, Deus derramar o seu Espírito. Pode numa reunião mais pentecostal, né, em que as pessoas estão mais ali fervorosas, Deus derramar o seu Espírito. Pode, como John Wesley estava num culto sentado, fala que ele olhou para o relógio e Deus aqueceu o seu coração. E aquilo foi tão poderoso que fala que a rainha da Inglaterra tinha mais medo das suas orações do que do exército francês. E estava parado ali, ó. Olhou para o relógio. Falou, algo aconteceu no meu coração. Podia eles estarem em várias pessoas sentadas. Olha isso aqui, é sentado. E de repente veio um som do céu, com um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Sabe por quê? Porque o derramar do Espírito sobre a nossa vida, ele tem a ver com uma questão de obediência. Obediência. O que fala? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles obedeceram. Obedeceram a palavra do Senhor. Obedeceram a Deus. Eles ficaram ali reunidos, com o coração preparado para aquilo que Deus ia fazer. E quando Deus fez, a comunidade, a rua, o ambiente, Jerusalém foi transformada. Porque os seus corações foram cheios do Espírito Santo. Os seus corações foram transformados. Eles obedeceram ao Senhor. Obedecer a Deus para um revestimento de poder para todo o cristão. O batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente à obra de regeneração, ao novo nascimento, sendo evidenciado pelo fruto do Espírito na vida de todo crente.
com o fruto do Espírito. Após ser regenerado, após ter um novo nascimento. Essa obra subsequente a isso é o batismo com o Espírito Santo. Eu fui regenerado. Eu me arrependi. Eu confessei ao Senhor. Confessei os meus pecados. Jesus entrou no meu coração. Qual é o meu próximo passo? É uma busca pelo Espírito Santo. É obedecer a sua palavra. É buscar o Senhor para que do alto seja revestido. Como? Através de oração. Eles estavam ali assentados orando. Através de fé. Jesus disse em Mateus 7, 8: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que recebe é porque pede. Todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, abre. Entenderam? Jesus disse: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abre. Busque o Espírito de Deus. Busque uma vida consagrada ao Senhor. Busque o poder do alto. Sabe? Deus não fica devendo nada para ninguém. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Aquilo que você precisa, Ele vai realizar. E aquilo que você busca, você vai encontrar. Aleluia. Vamos orar, pois vamos participar juntos da mesa do Senhor. Pedir para o pastor Rogério nos dirigir nesse período de oração. Depois ele já pode ficar aqui, os músicos também, para nós juntos participar. Se você quiser dobrar o seu joelho, se você quiser chegar aqui ao altar, fala: Senhor, eu quero mais do teu Espírito. Senhor, eu quero mais da tua presença. Senhor, eu quero mais do Senhor hoje. Senhor, enche. Senhor, que não seja somente um evento, não seja só uma programação, eu rumo a Pentecostes, mas não, Senhor, eu quero ser mais cheio do teu Espírito, eu quero ser mais cheio da tua palavra, eu quero ser mais cheio da tua presença. Usa a minha vida com dons, usa a minha vida com talentos, usa a minha vida com a tua presença pura, santa e poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não sei como está o seu coração, mas você quer receber o Espírito Santo. O pastor ministrou aqui. Nós só precisamos estar com o coração aberto para Ele. Nós precisamos se entregar. Quando nós nos entregamos, nós recebemos. Que você possa se entregar. Se você quiser vir para o altar, fica à vontade, você vai ficar no seu lugar. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Espírito Santo, por falar o nosso coração. Obrigado por nos encher com a tua presença santa e poderosa. Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio agora. Fica à vontade, Espírito Santo, para tocar sobre cada um, Senhor, para encher. Espírito Santo, quando o Senhor fala, quando o Senhor toca, quando o Senhor aquece o nosso coração, as coisas ficam diferentes. Os dons vêm sobre a nossa vida. As coisas começam a acontecer, Senhor. E às vezes, muitas coisas nós não entendemos aquilo que o Senhor quer falar. Muitas vezes nós não entendemos algumas circunstâncias, alguns acontecimentos. Mas nós cremos num Deus poderoso. Quando o Senhor nos enche, Pai, nós temos o poder de impor nossas mãos, de alguém ser curado, alguém ser tocado pelo poder do Espírito Santo.
Espírito Santo de Deus, venha tocar. Venha agir no meio do teu povo. Vem nos encher, Espírito Santo. Vem nos encher, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vai tocando, vai cuidando, vai curando. Não só cura de uma enfermidade, mas a cura da alma. Feridas por situações, por chateações muitas vezes, que ficamos chateados com alguma coisa e que vamos guardando isso dentro do nosso coração, Pai. Cura, Senhor, possamos conseguir perdoar aqueles que precisam ser perdoados. Conseguimos abrir nosso coração a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, agir no nosso meio. Venha agir no nosso coração. Venha fazer morada no nosso coração, Espírito Santo. Não deixe-nos cair nas tentações deste mundo, mas viver segundo a Tua palavra, viver segundo o Teu coração, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, nos dê sabedoria em tudo, Espírito Santo, no nome de Jesus, que nós oramos e nós cremos que o Senhor é Deus, que o Senhor está conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Eu navegarei o oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Declare: Espírito, 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 que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-nos, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, vem, 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 vem sobre nós, que desce como, vem sobre as nossas vidas, vem sobre os nossos corações, em Pentecoste, enche, e enche-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Vamos adorar, levante as mãos, declare: eu adorarei ao Deus da minha vida. Jesus, é Jesus que me compreende sem explicação, sem nenhuma explicação. Chama por Ele, diga: Santo Espírito, Espírito, vem, vem, batiza-nos outra vez, que desce como fogo, desce os nossos corações, vem como em Pentecostes, enche outra vez, e enche,
Deus, aleluia. Louvado é o teu Espírito, Senhor. Estamos diante da tua mesa. Queremos pedir ao Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso também em memória de mim. Ao participarmos da mesa do Senhor, nós somos chamados neste domingo a renovarmos a nossa aliança com Cristo e o nosso compromisso de anunciar a sua morte e ressurreição até que Ele venha. Com a nossa vida, nós anunciamos que Jesus é o pão da vida e que Ele morreu por nós e que Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos perdoados. A sua morte e ressurreição são o fundamento da nossa fé e nós somos lembrados disso hoje. Aqueles que são salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, são chamados a participar da mesa, examinar a sua vida, se há algo que desagrada ao Senhor e decidir mudar. Por isso Ele chama todos a participar da mesa. Se há algo contra alguém ou que você precisa pedir perdão a alguém, decida por fazer e se reconciliar. Os cristãos são aqueles que têm bom testemunho diante de Deus e diante dos homens, vivendo uma vida santa e consagrada ao Senhor. O pastor Rogério vai orar pelos elementos da ceia e depois nós vamos juntos participar, e o casal Karina e o Alex vão servir. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te louvamos e bendizemos, Senhor, Pai. Te agradecemos por esse momento maravilhoso, Pai, que é estar diante da tua mesa. Senhor, nós queremos te consagrar, Pai, o pão, o suco de uva, Pai, representando, Deus, o teu corpo, Deus, que foi naquela cruz, pendurado no madeiro ali, Deus, derramou aquele sangue, Pai, precioso sobre as nossas vidas, para pagar os nossos pecados. E nós consagramos, Pai, esses elementos, Deus, diante da tua presença, em nome de Jesus, Pai. E queremos, Deus, pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, em todo o tempo, em nome de Jesus, Pai. Olha para o nosso coração, olha, vê se há algum caminho mau, Pai, e derrama graça em nome de Jesus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. De adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Ele deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Diga, levou sobre si pecado.
sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Eu no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua, morreu em meu lugar. Tu és Jesus, Filho de Deus, tu és, declare com alegria, e tu és Jesus, Filho de Deus. Diga, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é poderoso, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Olha aí a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Oh, oh, oh. Glória a Deus. Somos salvos pela cruz. Aleluia. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças e partiu, disse: este é o meu corpo. Tome do pão da vida e seja grato a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por toda a tua obra, pela tua obra expiatória, propiciatória, salvou as nossas vidas, Senhor. Depois de haver ceado, Ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. O pensamento só tem valor a hora que alguém morre, mas o nosso Senhor morreu e ressuscitou e vive para sempre à destra de Deus. Tome do sangue do Cordeiro e seja grato ao Senhor. Obrigado, Jesus. Nos comprometemos a anunciar a sua morte e ressurreição até que o Senhor volte. Usa as nossas vidas. Encha-nos com o teu Espírito, Senhor, como diz a tua palavra. Vivifica, Senhor, os dons, para que nós possamos servir o Senhor cada vez melhor, ó Pai. Para honra e glória, para que enxergue na nossa vida Cristo e que a vida do Senhor resplandeça em nós todos os dias, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, semana de vitória, em nome de Jesus. Domingo que vem, dia das mães, traga a mamãe e venha, traga o convidado, pastor Bisnaga estará conosco. Dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,